Oi, oi, a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo, né? Para honra e para glória do nosso Deus, né? E hoje a palavra que o Senhor quer falar conosco se encontra em Abacuque 3, seu versículo 17 e 18. Amém? Mas eu vou estar lendo os primeiros versículos também. Amém? Está escrito assim: a oração de Abacuque. Oração do profeta Abacuque sobre a Sigionote, é isso mesmo. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da tua misericórdia. Deus veio de Temã e de monte de Parã, o santo. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saiu da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste e brasas ardentes saíram dos seus passos. Aleluia, Jesus Cristo. Somente até aqui. Quer dizer, somente até aqui os primeiros versículos. Agora eu vou ler o versículo 17 e 18, que diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Agora sim, somente até aqui. Amém? Senhor meu Deus, eterno e amado Jesus Cristo, diante da tua presença, Pai, já quero apresentar esse 13º dia desse devocional, que o Senhor venha continuar falando com o teu povo, venha continuar falando comigo, venha continuar me ensinando, Pai, me capacitando para a tua obra, para a tua honra e tua glória. Me ajuda a fazer o melhor em tua presença, me ajuda a fazer aquilo que agrada ao teu coração. Eu creio já na tua misericórdia, na tua bondade, no teu amor, né, nos livramentos que o Senhor tem nos concedido. Aleluia, Jesus Cristo, aquele que nós vemos, aquele que a gente não vê, né, Pai? Eu creio que em tudo há um propósito, como eu sempre tenho falado aqui, Jesus. E eu creio, Pai, que o Senhor vai falar grandemente aos nossos corações, que seja conforme o teu querer, a tua vontade, e que tudo seja para te glorificar e te exaltar, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, é isso, né? Aleluia, Jesus Cristo. Nós estamos aqui nessa palavra maravilhosa de Abacuque, um profeta, né, na qual, aleluia, Jesus Cristo, Deus Santo, Deus de glória, Santo Espírito de Deus, né, era mais um profeta do Senhor, né, na qual ele fez muitas queixas ao Senhor, né? E ele clamou ao Senhor, gritou ao Senhor, né? Aleluia, Jesus Cristo. Glória a Deus. Porque havia muita iniquidade no meio do povo, e o Senhor, ele mostrava a iniquidade para Abacuque, né? E muitas das vezes nós não queremos ver o que Deus quer nos mostrar. Muitas das vezes o Senhor, ele
quer mostrar pra gente, não porque eu e você nós somos melhores, não é isso, mas porque Ele vê algo que nem eu e nem você vai conseguir ver, você entende? Então, assim, por mais que a gente tente fugir, tente questionar o Senhor, porque disso, porque daquilo, é o Senhor que sabe o porquê, né? O Senhor, Ele é tão maravilhoso que Ele nos responde de uma forma tão suave, né? Nos mostra que Ele conta com a gente, né? E ali, né, no seu capítulo 3, vai mostrar Abacuque fazendo uma oração para que o povo viesse ser avivado, né, para que o povo dele viesse, aleluia, Jesus Cristo, para que o Senhor viesse fazer uma obra na vida de cada uma daquelas pessoas, né? Aleluia, Jesus Cristo tinha uma grande responsabilidade nas mãos de Abacuque, né? E muitas das vezes a gente também tem essas responsabilidades. E muitas das vezes a gente não quer aceitar, sabe? Eu falo por mim porque eu sempre vou dar eu como exemplo, porque quantas e quantas vezes eu fugi. Mas adiantou de alguma coisa? Não, não adiantou. Não adiantou eu fugir. Porque quando Deus Ele quer, Ele faz e ponto final. Não tem como a gente pode tentar por muito tempo fugir, assim como Jonas fugiu, mas não adianta. Quando nós temos um chamado, nós temos que cumprir aquele chamado, porque através de nós o nome do Senhor vai ser glorificado, né? E eu creio muito, muito nisso, sabe? Eu creio muito, porque Deus, Ele é grandioso, sabe? Então eu creio muito no que Deus, Ele mostra pra gente, no que Ele quer fazer, sabe? Nas nossas vidas. Eu creio muito, assim, no agir do Senhor sobre as nossas vidas, sabe? E que é lindo, é maravilhoso, é perfeito, né? E por mais que a gente tente, né, questionar ou colocar Deus contra a parede, eu já fiz muito isso. Confesso, não tenho vergonha de falar. Mas não adiantou nada, não resolveu nada. Porque quem faz é Ele, né? Tudo tem que ser para a glória e para a honra dele, né? Então, o que a gente pode fazer? Nada. A gente pode aceitar o chamado que Deus tem nas nossas vidas, né? Que é grande. Aleluia, Deus. Então, né? Aqui, né? Abacuque pede para que o Senhor venha avivar. Ele fala: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faze conhecida a tua ira. Lembra-te da tua misericórdia. Ele pede, né, para que o Senhor que o Senhor possa lembrar da misericórdia que Ele tem, né? E para que o Senhor venha cessar a sua ira, sabe? Porque era igual o povo de Israel, né? O Senhor ia ensinando, mas o povo não estava nem aí. O povo ouvia naquele momento, mas depois já não queria mais ouvir, não queria mais saber, sabe? E Deus, Ele quer que a gente venha não somente ser ouvintes, mas também praticantes da palavra dEle. E isso é dia após dia que a gente aprende com Ele. Não é que de hoje para amanhã nós vamos aprender, né, aquela lição, mas a gente vai tirar algo importante daquilo, sabe? Daquilo que nós vivemos, passamos,
né? E é importante que a gente venha ouvir a voz do Senhor e obedecer Ele. E eu sei que isso não é fácil. Dizer não às vezes é difícil. Você fazer aquilo que é agradável a Deus é difícil, não é fácil. Mas a gente tem que tentar até a gente conseguir, né? Em nome de Jesus, né? Porque mesmo que tudo esteja embaralhado na minha vida, na sua vida, mas há uma esperança. O Senhor sempre fala que há uma esperança, né? Assim como Ele falou se eu não me engano, acho que foi para Jó, que mesmo que a árvore tivesse cortada, né, ainda tinha esperança para aquela árvore que foi cortada, né? Aleluia, Jesus Cristo. Deus, Ele também entende os nossos sofrimentos, Ele entende as nossas lutas, Ele entende as nossas frustrações, mas Ele quer que a gente não desista do que Ele tem pra gente, que é profundo, entende? Então o Senhor, Ele está disposto sempre a nos ajudar, a nos levantar, nos ensinar, nos capacitar, nos perdoar. Mas a gente também tem que querer aceitar o que Ele tem pra gente, o que Ele propõe pra gente, o propósito que Ele tem em nossas vidas, né? E ali, no versículo 17, vai dizer assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, né? E aqui, né, no final, Abacuque fala, né, que mesmo que as coisas não andem bem, mesmo que pessoas te decepcionam, ou as situações te decepcionam, ou venham as frustrações, ou venha, né, a angústia, né, ou venham as coisas que tentem nos tirar do caminho, ou algo que venha ao nosso encontro para dizer que a gente não é capaz, que a gente não consegue, né? Ainda que tudo isso venha acontecer, aleluias, Ele diz assim: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então, independente das minhas lutas, das suas lutas, que nós venhamos se alegrar no Senhor. Sabe por quê? Porque é nesses processos também que a gente aprende muitas coisas, que a gente cria maturidade, que a gente... como que eu posso dizer? Que a gente cresce espiritualmente como pessoa, sabe? E a gente entende que tem coisas que não vale a pena, tem coisas que foi bom que aconteceu porque Deus ensinou, sabe? Deus te fortaleceu, me fortaleceu, sabe? Porque é igual para Lázaro, não era para a morte, né? Aquilo que aconteceu, que Jesus não chegou no momento e chegou só depois de 4 dias, mas era para que o nome do Senhor fosse glorificado. E Ele falou que não era para a morte, né? Então tem coisas nas nossas vidas que vai acontecer, mas não é para nossa morte, é para que a gente venha entender que a gente é dependente do Senhor e que a gente precisa dele nas nossas vidas, para que Ele venha nos conduzir, para que Ele venha nos ensinar a fazer o que é certo, para a gente venha deixar o que é errado, para que a gente venha olhar para Ele, focar nele, sabe? Como foi dito ontem na pregação, que a gente vai caminhar, né, na terra,
mas que o nosso alvo seja o Senhor, né? Que os nossos olhos venham estar nele, sabe? Então, ele é o nosso alvo, né? Ele é o nosso alvo e a gente não pode esquecer disso, sabe? Porque a nossa vida ela só vai pra frente se a gente tiver o Senhor. E eu não tô falando que vai ser de um dia pro outro, vai dar tudo certo na sua vida. Não tô dizendo isso, eu tô dizendo que com o Senhor as coisas se tornam mais leves, né? Que a gente consegue suportar, a gente consegue passar porque o Senhor, Ele está conosco, entende? E quando o Senhor está conosco, a gente vence qualquer luta, né? Porque a gente percebe que a gente não tá sozinho, entende? Então, mesmo que tu diga não, a voz do Senhor vai dizer que sim para nós, sabe? Que a gente não pode desistir, que a gente não pode olhar para trás, que a gente não pode olhar para os lados, que a gente não pode olhar para as pessoas, para as circunstâncias, sabe? Porque sempre vão haver coisas que vão querer tirar o nosso foco, vão querer fazer com que a gente desista, mas a gente não pode desistir, né? A gente está vivendo os últimos dias na Terra, os últimos tempos, aliás, não os últimos dias, mas os últimos tempos na Terra, sabe? E a gente precisa, aleluia, entender que logo, logo o Senhor Ele volta, né? E a gente não pode cortar a nossa cruz, a gente não pode aniquilar a nossa cruz para a gente poder chegar mais rápido e ficar mais leve, porque quando chegar do outro lado a cruz vai estar tão pequena que a gente não vai conseguir atravessar. Eu vi um vídeo assim que várias pessoas carregavam suas cruzes, mas quando chegou no meio do caminho que as pessoas viram que estava ficando muito pesado, eles iam lá e cortavam. Quando ia mais pra frente via que estava muito pesado ainda, cortava. E assim sucessivamente, ia cortando para ficar mais leve. Quando chegou no final, para poder colocar a cruz para atravessar, não conseguiram. Porque era muito pequena a cruz. Entende? Então, muitas das vezes, a gente não pode querer cortar o processo. A gente não pode querer pular esse processo. Porque isso vai fazer com que a gente não chegue ao propósito que Deus tem na nossa vida, que é a vida eterna. Entende? Então, a gente precisa viver nossos processos. A gente precisa carregar nossa cruz. Assim como Jesus, Ele carregou. E pior ainda, porque Ele carregou todas as nossas cruz. Foi Ele que carregou as nossas dores. Ele carregou o que estava mais pesado em nós, né? E por isso que não há condenação hoje para nós que estamos em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele carregou tudo sobre si. Quando nós entendemos que nós, aleluias, como que eu posso dizer? Quando nós aceitamos e entendemos que Ele é o nosso Salvador e o único suficiente para nós, e assim Ele aceita nós como filhos dele, né? Então, irmãos, independente do que você e eu passamos, nós temos que depender do Senhor, nós temos que acreditar no Senhor. Nós temos que depositar nossa confiança, nossa esperança nele, né? Porque a gente só vai conseguir vencer todas essas lutas com ele no barco, entende? Sem ele a gente não consegue. Sem ele a gente fica sem rumo nenhum. A gente fica perdido, sabe? E mesmo que seja difícil, o Senhor Ele te dá graça, Ele te dá forças para continuar, para mim continuar. Então, ainda que tudo isso pareça loucura,
Mas o Senhor, Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza, nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então que nós não venhamos esquecer disso, né? E que nós venhamos glorificar o nome do Senhor por cada luta, por cada situação, não só pelas bênçãos, mas pelas lutas também, por tudo que a gente tem, por tudo que a gente não tem ainda, por tudo que a gente alcançou, por tudo que a gente não alcançou ainda. No momento certo vai chegar essa hora. Eu sei que é difícil, eu falo porque eu também estou na espera, né, dos meus milagres. Mas eu também agradeço ao Senhor pelas coisas que já se cumpriram na minha vida, sabe? Eu glorifico ao Senhor porque Ele tem sido bom comigo, Ele tem cuidado de mim, né? E eu sei que o nome dEle tem sido glorificado, sabe? Então, não desanima não, tá? Aguenta firme nas promessas, tá? Do Senhor. Vou estar louvando um louvor. Aleluias. Grande Deus. Louvor bem conhecido, né? Que eu creio que o Senhor vai continuar falando conosco, né? Tem um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais questão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, Senhor. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, Senhor. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, Senhor. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, Senhor. Meu
Deus, eterno e amado Jesus Cristo, que nessa tarde, Senhor, o Senhor venha fortalecer o teu povo, venha dar vitória, venha revestir cada um de nós, venha nos dar graça, Pai, aleluia, para suportar, venha nos dar graça, Senhor, para não desistir, venha nos manter de pé, firmes em tua presença, olhando só para ti, focando só em ti, porque o Senhor é o nosso alvo. O Senhor é aquele que vai nos conduzir à vida eterna, Pai. Então nos ajuda, Senhor, a não olhar para as circunstâncias, não olhar para as frustrações, para as coisas que tentam, aleluia, Jesus Cristo, de alguma forma fazer com que a gente queira desistir, Pai. Mas que nós venhamos olhar para o Senhor, que é o Deus da nossa salvação, que é o Deus que tudo pode, que é o Deus que tudo faz. Aleluia. E que sejamos agraciados e abençoados por Ti, Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, Senhor. Nós nos alegramos em Ti, Senhor, independente da situação. Te adoramos, te exaltamos, Senhor. Amém. Que Deus abençoe por mais um dia. Não esquece, o Senhor Jesus te ama e você é muito preciosa e precioso para o Senhor, viu? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um ótimo dia de terça-feira para nós. Deus abençoe.